Ah, galera, eu posso falar, cara, que tô muito feliz com esse resultado, viu? Antes do jogo começar, aqui nos vídeos mesmo do canal, eu tinha falado que o empate era um bom resultado, porque daí o Flamengo voltava vivo pra jogar na semana que vem no Maracanã. Jogando em casa é diferente, né, cara? Gostaram do jogo? Eu gostei. O Flamengo propôs o jogo, teve mais posse, mais passes, finalizou mais. O Flamengo foi superior ao Cruzeiro dentro da casa deles. O Mineirão estava lotado e o Flamengo dominou o Cruzeiro, que é um bom time, né? Podemos falar aqui do jogo. O Flamengo surpreendeu, gostei do jogo. Podemos falar da arbitragem, podemos falar de muitas coisas. Mas depois, vamos falar depois, tá? Teve um jogador aí, o Matheus Henrique, do Cruzeiro, poderia ter recebido cartão vermelho por uma entrada brusca, violenta no Bruno Henrique, né? E o VAR não chamou. A gente vai falar sobre isso, tá bom, galera? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos acompanhar aqui agora esse corte pós-jogo do Linha de Passe. Vamos lá. Com o Birner. Exatamente. Boa noite a todos aqui e no chat também. Você sabe que as pessoas vêm ao chat por causa do Vitor Birner. É verdade. Não é por causa do Linha de Passe. Só me aproveitando para complementar, já que eu vou falar boa noite, André, Jean, William. Ele é o Pedro, grande, Ivo. ele é um host. Boa noite aos fãs das fãs do esporte. Eu sempre gosto de lembrar que a grande vantagem de você ter um chat no YouTube, em qualquer programa que permitisse a ESPN, é que ele é democrático e todos podem usá-lo. Então o senhor também está convidado sempre a deixar suas opiniões e fazer suas interações. Mas eu vou fazer isso num dia em que eu não estiver diria o outro aqui, lado, né? democracia, cuidado que muitas vezes ela tem... Eu vou fazer isso num dia em que eu não estiver aqui. mesmo? Quando eu estiver na minha casa assistindo o programa, eu vou Então, Quem participaria agora do chat? interagir. trocando, escrever lá. respondendo para as pessoas. Responde aqui, tá tudo certo. Mas eu acho bacana você também responder aí no chat. Afinal de contas, você é o host. Né? é o Você é o host, host. exato. Você é o host. Começou, Você atrai rapaz. as pessoas Isso é um papel que foi e os conquistado. malucos, inclusive. Começando o nosso Linha de Passe, que tem Pedro Ivo Almeida, o simpaticíssimo Vitor Birner, já revoltado com alguma coisa ali no chat, Jean Oddi, André Kifuri E o Jailson, né? e direto de Pegadinhas pode ser mais BH... criativas. Aliás, boa noite ao Jailson. Exatamente. Jailson Vilas Boas, que vai abrir este Linha de Passe porque está em loco, tem temperatura, né? Vivendo o calor dessa partida e também para analisar, para começar a nossa análise aí desse empate entre Cruzeiro e Flamengo. Eu tenho a impressão, claro, quem empata fora de casa, ainda mais num confronto desse tamanho, sai com uma sensação de que foi um pouco melhor, né? Mas imagina um confronto que ainda está muito aberto, hein, Jajá? Tudo bem, meu querido? William, boa noite aos companheiros da bancada, boa noite aos fãs de esporte também, né? Eu tô aqui justamente em frente à torcida do Flamengo e aqui o torcedor do Cruzeiro saindo um pouco cabisbaixo, não tá saindo muito feliz desse primeiro jogo das oitavas de final. O torcedor do Flamengo... Só mudar a tela aqui. O torcedor do Cruzeiro, antes do jogo, né, falou que iria golear o Flamengo, né? Eu assisti o pré-jogo. Flamengo comemorando, obviamente, o resultado fora de casa, comemorando o empate. E assim, temos muitos personagens para falar, né? A gente já pode falar, por exemplo, da escalação do Leonardo Jardim de saída, que logo antes ali, né, do jogo, quando saiu a escalação, muitos torcedores, a gente estava ao vivo na live, muitos torcedores reclamando, já pedindo a cabeça do Jardim. E foi muito interessante em relação a essa escalação inicial, porque a gente falou ali em uma tentativa do Leonardo Jardim até jogar de forma reativa, de acordo com a escalação. Porque você tinha o 4 aberto por um lado, o Bruno Henrique centralizado, o Samuel Lino aberto do outro lado. E aí, um fã de esporte na nossa live brincou e falou assim, vocês não sabem nada de futebol. Ele tá botando esse time para marcar na pressão alta por conta dos jogadores de velocidade. E aí eu falei, verdade, cara, esse cara tem razão, porque pode ter esse outro lado também, do Flamengo marcar na pressão alta. Ah, mas isso é óbvio, né, cara? Na hora que eu vi a escalação, eu já sabia, né? O motivo, né? Porque ele precisava de velocidade, né, cara? E o Arrascaeta e Pedro junto deixa o time um pouco mais lento, né? Aí ele colocando o Plato, o time fica mais rápido. Isso daí é óbvio, né? Tá? A saída do Cruzeiro. E pelo menos aqui no início foi basicamente isso que aconteceu. Depois do Cruzeiro, né, tentar aquela pressão alta, o Flamengo começou a botar a bola no chão e foi se defendendo com a posse da bola, irritando o torcedor cruzeirense, irritando a equipe do Cruzeiro que tentava subir uma pressão e não conseguia. Então, esses três personagens... Né? Deixa eu
falar corretamente aqui, ele colocou o BH e o Plata, né, galera? Além do Emerson Royal, que é bem rápido, né? Colocando o Emerson Royal também no bolo. Os dois laterais fizeram um bom jogo. Mas esses 3 personagens, a gente já pode começar a falar. E do lado do Cruzeiro, eu achei que o jogo ficou muito dependente do Gerson. O Gerson hoje, sem o Lucas Romero, baixando mais como primeiro volante, e todas as jogadas do Cruzeiro eram basicamente passando pelo pé do Gerson ou do Matheus Pereira quando recuava um pouco mais. Quando o Cruzeiro não conseguia manter a posse da bola, o Gerson tentava a bola longa para achar o Caio Jorge. Mas aí são alguns personagens, e como você falou, William, jogo de ida de Libertadores, a equipe visitante, né, consegue um empate, a torcida está aqui na minha frente, fazendo a festa até agora. É contente porque é um confronto pesadíssimo, é um desses confrontos que Ó, o poderia Paquetá, ó, primeiro toque na bola faz o gol. ser inclusive a final da Libertadores, não surpreenderia ninguém. O Matheus Pereira falou agora na saída do gramado, vamos acompanhar o que disse o jogador do Cruzeiro. Pode acontecer, mas foi um bom jogo. Acredito que a gente teve uma boa performance, muita entrega. Galera, pera aí que isso aqui vai dar direitos autorais. Deixa eu só fazer um negócio aqui. A gente foi atrás do resultado depois de estar em desvantagem. Então, é um grupo que tem fome de vencer e continuar fazendo história por esse clube. Então, esse é o caminho. Obviamente tem coisa para melhorar, como sempre, mas tem muita coisa positiva também que a gente tem que levar para o jogo de volta em casa, junto da nossa torcida que vai estar lá para empurrar e dar todo o apoio possível. Obrigado. Valeu. Não, antes de mais, entramos... Os primeiros 20 minutos tivemos dificuldade para entrar no jogo, depois Vamos ouvir agora o Matheus Pereira. controlar bem até o final do primeiro tempo, depois do segundo tempo conseguimos abrir 1-0. A gente está um pouco por cima, um lance, não sei, na minha opinião, não sei se foi falta, aí é critério do juiz. Sofremos um gol, mas o jogo está em aberto. Mesmo que a gente tivesse saído com a vitória hoje, o jogo estaria em aberto porque ainda tem a segunda volta. Então é importante, acho que o time esteve bem, o time esteve consistente. Não sofremos tanto, mas também não criamos tantas oportunidades claras. Faltou um pouquinho no último terço, um pouco de mais de capricho. Mas o jogo está em aberto, ainda tem o segundo jogo, aí a gente está confiante. Obrigado. Esse ponto aí do Matheus Pereira é interessante, Pedro Ivo. Faltou justamente esse capricho, embora o gol do Arroio ter sido baita gol, mas faltou um pouco mais de capricho na hora das finalizações ali do Cruzeiro. Tudo bem contigo? Tudo bem, Emiliano. Um abraço a você, André, Jean, Vitor, Jailson, lá no Mineirão com a gente, o pessoal que está acompanhando a gente. Faltou capricho. É claro que o Matheus Pereira está falando pela ótica dele, que faltou ao Cruzeiro, mas também em algum momento do primeiro tempo faltou capricho ao Flamengo. O Flamengo, quando ele fala aí, o Matheus Pereira, até anotei aqui, ele começa a entrevista dizendo que tivemos dificuldade para encaixar o jogo no primeiro tempo. Não é só sobre o Cruzeiro não faz, é sobre o que o Flamengo consegue fazer também. Jailson descreve muito bem para a gente aquele início ali. Bruno Henrique, Lino, Plata, Rascaeta chegando um pouco mais por trás ali, né? Pulgar e Jorginho. O Flamengo sobe, o Flamengo pressiona, o Flamengo gera um desconforto ao Cruzeiro no início do jogo. E acho que falta capricho quando o Flamengo tem a bola. Falta capricho hora do Lino, hora do Plata. Falta capricho, talvez, de uma ideia, porque em muitos momentos o Flamengo tenta repetir, onde ele começou a evoluir na última partida de olhou para a área, busca alguém, cria alguém e não. Aquele certo alguém não está lá na área, porque minha opção foi outra, fica um dilema ali, né? Eu começo sem o Pedro para ter mais gente de perna para pressionar, ou eu começo com o Pedro para criar para ele? Ficou algo muito explícito ali. Acho que todo mundo que viu o primeiro tempo falou que está faltando essa bola chegar para alguém, é um pouco mais de refino. Então está faltando o Pedro. Aí o Pedro entra no segundo tempo, fica uma coisa meio pedida ali, mas também funcionou no primeiro tempo pela turma que entrou por ali. Acho que dá para entender o que o Matheus Pereira fala. Ora o jogo nos pés do Cruzeiro, ora o jogo nos pés do Flamengo. A gente comentava até aqui antes, né? Foram 3 empates até aqui no mata-mata, nessa fase da Libertadores, mas um jogo diferente daquele empate rame-rame, de time que não quer jogar. Flamengo com uma ideia muito clara de começo, o Cruzeiro tendo que se adaptar a esse jogo, vai bem, não acho que ele controla, como diz Matheus Pereira, não necessariamente controlou o primeiro tempo, mas consegue esse gol no segundo tempo pelos pés de alguém que não vinha bem justamente por falta de capricho no primeiro, gera um desconforto ao Flamengo, o Jardim tem que mudar o que já estava sendo pedido, depois o Flamengo volta para o jogo, fica ali caminhando para levar para a volta. Acho que a torcida do Flamengo, que o Gelson falou que celebra minimamente, por como se desenhou o jogo. Um 0-0 amarrado talvez não fosse tão celebrado.
se recuperar dentro do jogo depois de tomar o primeiro gol, talvez gere essa sensação. Pedro participando, sofrendo a falta, Paquetá fazendo gol. Agora, ainda acho que o que ficou devendo nos últimos tempos o Flamengo, com exceção da última partida, o Flamengo ainda apresentou pouco. Pressionava, chegava, tinha a bola, mas ou não tinha como criar, para além de buscar o Cara, perto do que o Flamengo vinha jogando, cara, antes do jogo contra o Vitória, esse jogo aqui foi 10, foi top, cara. Eu não tenho um A para reclamar desse jogo aqui. Nem do árbitro. Porque depois ele seguiu o critério, tá? Era para expulsão do Matheus Henrique? Era. Só que depois teve lances que ele seguiu o critério dele. É um critério dele. O Pedro não estava lá, ou faltava um pouco mais de capricho aí sim do lado do Flamengo, William. Mas aí, Birner, esse Flamengo que hoje ainda fica um pouco abaixo daquilo que se espera dessa equipe, pode ter como desculpa, mas hoje um jogo de Libertadores, mata-mata, na casa do adversário, é um Cruzeiro, é completamente diferente dos outros empates que o Flamengo teve recentemente, Birner. Eu considero, mais uma vez cumprimentando todos e todas, eu considero muito a dificuldade do jogo. Eu acho que o Flamengo fez uma boa partida. Acho que ambas as equipes fizeram boa partida. É um jogo bom de se ver. Inclusive... Depois de muito tempo aqui. Depois de muito tempo. Eu acho que o Flamengo, eu concordo com o Pedro sobre a alternância de controle de jogo. Os momentos de controle de jogo, para mim, do Flamengo, geraram um pouco mais de incômodo a marcação adversária do que os momentos cruzeirenses contra o Flamengo. Ainda mais depois do primeiro gol. E é um jogo com um nível de tensão diferente, né? O Flamengo está fora da Copa do Brasil e eu não acho que isso pese tanto para o Flamengo, mas o elenco é montado para ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, ou pelo menos um deles. O cruzamento, obviamente, não é favorável, porque pegou o Cruzeiro, como você falou na abertura. Esse jogo, assim, os 3 grandes times, os mais fortes, os principais candidatos ao título, não é porque são brasileiros, é pelos elencos que tem, são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E você jogar contra um desses candidatos fora de casa, conseguir um empate consistente, porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre o gol cruzeirense. Para mim, primeiro, é um golaço. Sim. E tem um problema ali de marcação do Flamengo na jogada. É muito mérito, mas tem um problema que passa depois pelo Lucas, que passa até pelo Paulino, pelo Léo Pereira. Porque o jogador do Flamengo tem que ir ali fazer a cobertura dando carrinho. Perfeito. Né? Porque o Léo Pereira não encurtou o espaço, ele está atrasado, né? E aí tem o golaço. Olha só, esse carrinho é dado para tentar fazer a cobertura. Exatamente. Porque está atrasado. O Léo Pereira tinha que ter encurtado antes, deixou para o colega, ficou ali no meio da área e aconteceu esse golaço. Né? E num jogo de alto nível como esse, há mais chances de a gente ver gols assim. Então, acho que terminar com o empate depois de começar atrás aumenta um pouco a chance do Flamengo se classificar. O Cruzeiro, obviamente, está na briga. Né? O projeto do Flamengo é um projeto mais longo. O Cruzeiro é um time que começou a investir recentemente para conseguir esses títulos. E vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. Eu acho que, nesse momento, o torcedor do Flamengo está muito mais satisfeito que o do Cruzeiro com o resultado. Muito mais. Sem dúvida. Com certeza. Quando você viu o Bruno Henrique ali no comando de ataque no lugar do Pedro... Eu não sei se nessa fase gol fora vale como critério de desempate. Ninguém falou nada. Você viu, por exemplo, o Emerson Royal, as mudanças, você também olhou e falou assim, tem que cair esse Léo Jardim também, ele tá ficando louco. O torcedor é muito ansioso, viu? Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Cara, eu não, assim, mas eu sou suspeito, porque eu confesso que toda vez que o Bruno Henrique começa jogando, eu nunca acho um absurdo, cara. Eu não consigo ter esse olhar para o Bruno Henrique que muita gente tem, de que, não, ele não pode jogar por ali. Eu entendo todas as qualidades do Pedro, mas eu acho que se tem um jogo, né, existem 1 ou 2 jogos em que talvez o Bruno Henrique jogar nesta função faz todo sentido, né? Mesmo que você tenha o Pedro à disposição, até porque o Pedro não vai poder jogar todos os jogos. E esse é um deles, porque o Cruzeiro, vamos dizer, o Cruzeiro chegou para a festa agora, né? Eu quero dizer, ele chegou para esse baile dos melhores times do campeonato ou da temporada. Mais recentemente, todo mundo imaginava que fosse chegar no início da temporada, chegou agora, mas mostrou que chegou com confiança, de certa maneira. Porque foi um jogo
completamente equilibrado. Claro, o Cruzeiro jogava em campo, em casa, não estou ignorando isso, mas foi um jogo em que o Cruzeiro, em determinados momentos, teve a iniciativa, partiu para cima, e não é fácil você fazer isso tendo do outro lado o Flamengo. Sim. Eu também acho que o Flamengo foi mais perigoso se a gente olhar para as grandes chances criadas. Foi um jogo muito equilibrado, eu acho que 1-1 retrata exatamente o que foi a partida, mas aquela coisa, se fosse vitória por pontos, talvez eu acho que o Flamengo, né, fosse boxe, talvez o Flamengo tenha chegado mais perto de um segundo gol. Exatamente, é só você pegar as estatísticas do jogo que você vai ver isso no papel, os números, né? Do que o Cruzeiro, ainda que no final os dois tenham tido chances muito claras. Mas o Cruzeiro mostrou que tá ali, é um time para jogar de igual para igual com o Flamengo, jogou de igual para igual com o Flamengo, resta saber se vai fazer isso também no Maracanã, porque vai precisar fazer a partir do momento que não venceu o jogo, mas eu acho que por ter este adversário do outro lado, a ideia de escalar o Bruno Henrique de centroavante, ela é, acho que, absolutamente normal, faz sentido, né? Um time que vai te atacar, você vai ter um cara que numa transição é muito mais perigoso do que o Pedro. Eu não estou falando que o Bruno Henrique é melhor do que o Pedro, mas para um tipo de jogo ele obviamente é muito mais perigoso, além do que, como disse o Jailson, né? Ou disse o fã de esporte que cornetou o Jailson, ele ajuda ali na marcação, ele pressiona a saída de bola do adversário, então tudo isso deve ter sido levado em consideração. O Emerson Royal eu acho de fato mais discutível. Pois é. E o Paquetá no banco... Mas não foi mal, hein? Não foi. Quase não fez foi. O que seria mais isso um que eu golaço. iria Exatamente. Mas tô assim... É isso que eu iria falar. O Royal fez um bom jogo, cara. O Ayrton Lucas fez um bom jogo. Falhou na marcação do gol do Cruzeiro? Falhou. Só que, no contexto geral, ele fez um bom jogo, né? É isso, mas eu tô te respondendo em relação Lógico. ao início do jogo e dizer, pô, o Emerson Royal realmente precisava. Claro. O Bruno Henrique eu entendo, e o Paquetá no banco, eu acho que é absolutamente normal para este momento de um cara que tá voltando de uma sequência de tempos sem jogar depois da lesão na Copa do Mundo, e mais. É uma garantia de que na hora que você tirar o Arrascaeta, porque o Léo Jardim sabia que precisaria tirar o Arrascaeta ainda por uma questão física num determinado momento do jogo, você tira, mas você não perde tanto colocando o Paquetá como você perderia colocando qualquer outro jogador. Sim. Então eu acho que também foi uma boa estratégia, também foi uma boa ideia. E além disso tudo, você sabe que essa coisa de pedir cabeça de técnico... Não é com você. Não é comigo. Aliás, não é com ninguém aqui. Passando para o André também, e é bom lembrar, né? Muita gente fala, o Carrascal era uma coisa meio que indiscutível. Ninguém se surpreende em tirar o Carrascal porque ele não vinha bem. Então tinha um questionamento, mas o Plata... ele foi com o Plata. Mas a gente fala, podia jogar o Paquetá ali. Só que o Paquetá mesmo já falou que ele não gosta de fazer aquela função, cair ali pela direita. O Paquetá é mais como um segundo volante ou um cara para a função ali do Arrascaeta. E foi exatamente o que ele fez. Ele coloca o Plata ali. Acho que não tem muito o que discutir com relação à escalação. Claro, surpreendeu, mas assim, André, ele provou que deu certo essa escalação inicial. Acho que ele vai bem. É bom para um treinador que vem sendo questionado. Sim. E mais que isso, as alterações também mas funcionaram. esse é o ponto. Boa noite a todos. Eu também não consigo achar estranho quando o Bruno Henrique é titular. Não dá, né? Mas eu não consigo não achar uma coisa do outro mundo quando os reservas são Pedro e Paquetá. Sim. E eles entram no segundo tempo. Claro. É um negócio muito luxuoso o elenco do Flamengo. Luxuoso, ok. Você acha um problema isso? Não, Tê-los no banco? eu acho um problema para os Não outros. vê problema. É um problema para os outros. Assim. É um espanto positivo, É isso, né? Dizer, cara, olha para o banco, substituições temos Pedro e Paquetá aqui. Na maioria dos times brasileiros, substituições no segundo tempo, você olha com curiosidade, o que ele está pensando em fazer? Então, talvez ele mexa aqui e tal. Leonardo Jardim, segundo tempo em Minas. Pedro. É isso, essa é a minha sensação. E o time melhora. E quase que imediatamente acontecem coisas favoráveis ao Flamengo Já saiu o gol do Paquetá. no jogo. Então, é muito diferente o elenco do Flamengo em termos das opções que um treinador tem para iniciar partidas e para mexer. Às vezes, as paradas técnicas para a hidratação, elas mostram o que está acontecendo com cada time por intermédio do comportamento do técnico. É claro que a gente tem que respeitar e entender como é a personalidade de cada um. Tem treinadores que são mais enérgicos, né? Tem treinadores que falam menos. Mas hoje, na parada do primeiro tempo,
deu para ver o Arthur Jorge bem incomodado com o que o Cruzeiro vinha fazendo por causa do que o Flamengo estava fazendo. Então, isso me diz, e aí o Leonardo... É aquele negócio, né, cara? Toda ação tem uma reação, né? Então, assim, a reação do Cruzeiro dependia do que o Flamengo fazia em campo, né? Por isso que ele ficou, assim, meio indignado, né? Revoltado aí com o que o Cruzeiro estava fazendo. Só que, do outro lado, tem o Flamengo, né, cara? Jardim, que eu acho que deve ser um cara menos falante, menos, né, um cara de interferir menos ali na beira do campo, em comparação com o compatriota dele hoje, Arthur Jorge, porque são muitos encontros entre portugueses aqui no futebol brasileiro, mas o de hoje eu acho que ele é um cara mais na dele, o Leonardo Jardim, e ele falando pouco ali na parada técnica, conversou um pouquinho com o Arrascaeta, se eu me lembro bem, mas uma coisa de posicionamento. Pequenos ajustes. De posicionamento, por quê? Porque muito provavelmente o Flamengo fazia exatamente o que estava combinado e talvez um elemento surpresa que funciona no futebol para todo mundo, independentemente do nível de conhecimento e da preocupação que um técnico deposita no outro. Esses dois times, eles têm muita capacidade de se preocupar, né, de fazer o seu treinador se preocupar primeiro, não. Eu aqui hoje penso primeiro no que eu vou fazer e depois eu analiso o que o meu adversário oferece, o que ele apresenta para mim. E o que o Flamengo apresentou no primeiro tempo, quase todo o primeiro tempo, eu só não vou falar que foi um nível de controle impressionante do jogo, porque me pareceu que o Cruzeiro não se importava em ter menos a bola. Também acho que não. Até porque ele conseguia escapar e sair bem. Isso. O desenho não estava ruim para ele. Isso. E em segundo lugar, porque mesmo com esse domínio da posse, o Flamengo não foi tão perigoso assim. E a parada que você citou, ela muda. Eu acho que das 3 paradas, agora infelizmente a gente tem 3 paradas para o jogo, mas a parada que você citou do primeiro tempo, para mim é talvez a que mais muda. Quer dizer, que o jogo depois daquela parada, o Cruzeiro aí sim consegue dar uma respirada melhor, porque até então o Flamengo estava melhor mesmo. Tempo, inclusive, o Arthur Jorge, pelo contrário, ele passa a parada inteira reclamando com a arbitragem. Ele até meio que deixa e fica reclamando. Porque a parada do segundo tempo, ela também ela é contaminada, vamos dizer assim, pelo gol. Sim. Porque não é que, né... Claro que depois da segunda parada, o Flamengo volta bem melhor depois da parada para hidratação ou para o que queiram do segundo tempo. O Flamengo volta melhor. Mas ali a gente também não sabe se atribui à parada ou ao gol, né? Que tantas vezes a gente fala, pô, depois do gol o time tal sentiu. Então, eu tive essa impressão. Então, até foi legal você falar isso, pode falar, mas né? só para fechar, para mim o que chamou muito a atenção, além de ter sido um jogo que qualquer time poderia ter vencido, exatamente com as mesmas chances e mesmas oportunidades. Se alguém tivesse feito um segundo gol, a gente não estaria falando aqui sobre nenhum tipo de injustiça no jogo. Não. Foi um excelente... Pela alternância, os dois foram momentos para isso. Foi um excelente 1-1, né? Numa época em que os empates ali de Copa do Brasil também, principalmente os primeiros jogos, você percebeu uma quantidade de medo exagerada nas primeiras partidas. Dessa vez, no jogo de hoje, pelo nível técnico dos times, dos jogadores em campo, acho que também não é uma surpresa a gente ter o jogo que teve. E eu acho que o segundo jogo, porque vão tomar mais risco, os dois lados, tende a ser melhor ainda. Os segundos são sempre melhores, né, André? Só que o que o Flamengo fez no primeiro tempo, pensando que o Flamengo atual, o Flamengo do Jardim, não é um time tão preocupado em jogar assim como era quando o Felipe Luiz era o técnico. Se o técnico hoje fosse o Felipe Luiz, não haveria nada de diferente em ver o time do Flamengo inteiro no campo de ataque, no Mineirão contra o Cruzeiro e 60 mil pessoas. Será que é por isso que eu gostei tanto do jogo, cara? Porque essa é a sensação, né? Um Flamengo dominante, né? Flamengo pressionando o Cruzeiro dentro da casa deles, cara. Então, assim, foi uma coisa especial assistir esse jogo de hoje, galera. Eu vi um Flamengo que há algum tempo eu não via, né, cara? Deve ser isso, né? Deve ser isso que o Kifuri falou aqui agora. E isso eu não sei se eu lamento o Flamengo não fazer mais vezes isso com esse treinador, mas não é meu direito fazer isso porque esse técnico foi contratado com as virtudes e os defeitos que ele tem e com a forma dele enxergar o futebol. Sim. E ele tem que ter o direito de trabalhar da maneira como ele sente o futebol. Mesmo que eu possa achar que o elenco do Flamengo oferece a ele
ferramentas para atuar de uma outra maneira. Mas mesmo um treinador que não faz tanta questão de jogar dessa forma, a ponto de nós olharmos e olha o que o Flamengo está fazendo, até a gente parar para pensar, não, é o Flamengo. Sim. A capacidade que esses jogadores têm para fazer isso em qualquer lugar é uma coisa que sempre me chama a atenção. O quê? Atuações do Flamengo, Royal e Paquetá se destacam e Jardim vai mal contra Cruzeiro. Jardim vai mal? Não acho que o Jardim foi mal não, hein, cara? Ó, o Jardim me surpreendeu, o Flamengo me surpreendeu positivamente do jeito que jogou hoje, cara. O que o André Kfouri falou aqui agora no final do vídeo, eu concordo com ele. Nossa, o Flamengo pressionando o Cruzeiro dentro da casa deles, cara. Vamos lá para as notas. Galera, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho e comentem aqui, tá bom? Ó, Rossi teve uma nota de 5.4, Emerson Royal 6.7, nota do G 6.9 e nota do GE 7.5, tá? Eu dou a nota 7.5 também aqui. Léo Ortiz, nota 7. Jogou muita bola o Ortiz, muito mesmo. Léo Pereira, 6.8. Ayrton Lucas, 6.6. Jogou bem o Ayrton Lucas. Eric Pulgar jogou muito, 7.8. Jorginho, 6.3. Cara, o Pulgar, no final do jogo, ele salvou, cara, o que seria o segundo gol do Cruzeiro, né? Aos 47 minutos do segundo tempo. Antes do Caio Jorge finalizar, ele dá um lindo corte para evitar o gol de... Não, Caio Jorge não, Gerson, né? Ele dá um lindo corte para evitar o gol de Gerson na área. Minha nossa, galera. Foi muito bem o Eric Pulgar. Jorginho, 6.3, fez um bom jogo. Arrascaeta, 5.7. Não consigo criticar o Arrascaeta, cara. Vou passar pano, tá? Lucas Paquetá, 8. Entrou e fez o gol, né? Primeiro toque na bola ele fez o gol. Essa figurinha aqui tá zoada, hein? Plata, nota 6. O Bruno Henrique, nota 6.4. Pedro, 6.6. Samuel Lino, 6.5. Carrascal, 6. Jardim, 4. Cara, eu não acho que o Jardim foi tão mal assim, por quê? Vamos lá. Ó, deixou Paquetá e Pedro no banco por 65 minutos. Ok, tá, eu entendo o que ele tentou fazer. Eu até comentei com minha esposa que ele poderia ter colocado os dois antes, tá? Acho que demorou demais para colocar Pedro e Paquetá no jogo. Mas eu entendi a proposta, cara. Ele colocou jogadores mais rápidos, né? Para jogar. Colocou o Royal, ele coloca o Plata, o BH, ele tira o Pedro e tirou o Varela. Só que, cara, eu entendi. E não colocou o Paquetá desde o início. Eu entendi a proposta. Ó, bastou eles entrarem para o time melhorar. Conseguiu corrigir a rota a tempo para não deixar o Cruzeiro abrir vantagem no Mineirão. Viu seu time ser cauteloso ao extremo no final do segundo tempo. Eu entendi a crítica aqui ao Leonardo Jardim, mas, galera, dá para entender, né? Dá para entender o porquê que ele entrou diferente. Surpreendeu, vou repetir, positivamente, me surpreendeu. Eu gostei do que eu vi, eu gostei do jogo. Eu não tenho um A para falar do jogo. Ah, você tem que falar da arbitragem. Foi mal a arbitragem. Tá. O árbitro, ele poderia sim ter expulsado, né? Era lance para vermelho, no nosso entendimento aqui, pela arbitragem no Brasil, do Campeonato Brasileiro, ali seria vermelho, a gente entende. Só que na Conmebol é diferente, galera. Olha como que foi na final da Libertadores do ano passado. O árbitro não expulsou o Eric Pulgar, né? Contra o Palmeiras. Então eles seguem esse critério. Por isso que eu entendi depois, o critério do árbitro. Ele não expulsa o Matheus Henrique. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, teve aquela entrada assim também bem estranha, né? No Gonzalo Plata. Ele nem amarelo deu para o jogador do Cruzeiro. Teve várias entradas fortes. Ele nem amarelo deu. Então, depois eu entendi o critério da arbitragem. Por isso que ele não expulsou o Matheus Henrique, porque a arbitragem da Conmebol é diferente. Na Copa do Mundo também era assim, vocês se lembram? Para expulsar um jogador tinha que ser uma entrada muito forte de matar o cara. Daí eles expulsavam. Mas, pelo contrário, não. Esse é o critério da arbitragem da Conmebol, tá bom? Galera, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu!